da parte da administração, as saudações cristãs, na pessoa do seu presidente, pastor António Amorim, secretário executivo, pastor António Carvalho, e é meu próprio nome como tesoureiro da União, não esquecendo os departamentais, que compõem a parte executiva daquilo que existe por causa das igrejas locais, tal como, por exemplo, a Igreja de Espinho. A União não serve mais nada se não houver igrejas. Por isso, o cerne da nossa ação em Portugal é cada igreja, cada grupo que está implantado em cada local deste país. Há uma indicação que todos nós gostamos, é que o corpo adventista, as várias igrejas, não são isoladas. Fazemos parte de um todo, o que implica que sejamos a família de Deus. E é sobre isso que eu quero falar esta manhã, um pequeno aspecto importante sobre sermos filhos. Há uma história que eu ouvi já há muito tempo, em que me tocou especialmente e que eu gosto muito dela. E, se me permitem, vou reproduzi-la. Possivelmente não irei apresentar todos os pormenores, porque a história seria um bocado longa, mas vamos abordar os aspectos mais importantes. Passa-se com um advogado francês na altura da Revolução Francesa, um pouco antes da Revolução Francesa. Ele chamava-se Jean-Simon de Lazarol. E este advogado tinha uma particularidade. Além de ser muito respeitado pelos outros advogados, ele unicamente defendia casos complicados de injustiças. Também ele apoiava os mais carenciados, aqueles que não tinham capital suficiente para pagarem a um advogado. Ali estava Jean-Simon de Lazarol para defender. E ele era um advogado exímio, pautava-se pela equidade e pela justiça, e era uma pessoa muito afável. Mas tinha um filho, e como quase todos os jovens, na sua força da juventude, têm, eles gostam de seguir o seu próprio caminho. Não gostam de fazer aquilo, ou normalmente não gostam de fazer aquilo que os seus pais indicam, porque acham, eu também já fui jovem, e todos nós também já fomos jovens, e nesta altura da idade, nós gostamos de experimentar novos acontecimentos, novas experiências, vivenciar novas emoções. Este jovem tinha 27 anos, também já era advogado, mas a advocacia para ele não dizia aquele apelo, não trazia aquele apelo para ele. E como qualquer jovem nesta altura em que uma revolução está em embrião, esta situação trazia mais adrenalina, mais força, mais motivação para ele viver. E então foi sem surpresa que o seu pai soube que o seu filho, apesar da família que pertencia, apesar de ter o pai que tinha, ele abraçou as ideias revolucionárias de então. E também, sem surpresa, soube também que o seu filho, passado algum tempo, tinha sido feito prisioneiro pela milícia real. E a data da execução foi marcada, e ele no dia anterior vai visitar o seu filho e passa a última noite no cárcere com ele. De madrugada aparece um soldado e chama por Lazarol para ir ter com a chefia. E este homem idoso levanta-se e vai com o soldado, que é levado a um capitão. E quando o capitão vê este idoso, ele pergunta: não é o senhor que eu quero o Lazarol. E ele diz: meu senhor, eu chamo-me Lazarol. Mas o jovem que eu quero tem 27 anos, não é um idoso. Lamento, disse ele, mas eu tenho 72 anos. Possivelmente deve ter havido aí uma troca do número da idade. E o comandante, ou o capitão, diz: que seja, levem-no para ser executado. E foi executado o pai. O filho
que estava no cárcere, foi poucas horas depois posto fora em liberdade. Com esta segunda hipótese de vida, ele resolveu, como filho de Jean Simon de Lazarol, exercer a advocacia que o seu pai tanto tinha posto a sua força e energia para efetuar. E também ele, segundo os registros, também defendeu os injustiçados, as causas dos mais carenciados, que a sociedade normalmente tem tendência para colocar de parte. E em certos momentos, meus irmãos, cada um de nós é como este jovem. Dificuldade de aceitar a nossa filiação real. Temos dificuldade de assumir aquilo que nós somos. Temos dificuldade de dizer a toda a gente que somos filhos do nosso Pai, que é o nosso Salvador e Rei de todo o universo. Muitas vezes é por causa das amizades que temos, da família, do trabalho, os companheiros de escola, os companheiros do lazer, sei lá. Há tantas razões para que nós tenhamos a tendência de esconder aquilo que nós somos. Eu penso que cada um de nós, se fosse perguntado qual é a nossa proveniência, nós diríamos, como está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 27, assim criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os formou. Mas o que me espanta mais, meus irmãos, e também possivelmente a cada um de vós, é o facto de Deus ter criado o homem e, apesar disso, permitir que cada um de nós tivesse a capacidade de escolha, de aceitarmos ou não a nossa filiação. É por isso que nós vemos tantas pessoas, mesmo aqui na cidade de Espinho, que não aceitam ser descendentes de Deus. Aceitam situações mais complexas, mais complicadas e têm fé nisso. Mas em Deus, nem pensar. Quando Jesus esteve nesta terra, meus irmãos, contou uma experiência, uma história em que aborda exatamente este assunto. A filiação que cada um tem. Nós encontramos nos Evangelhos esta história que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos. Eu vou utilizar a versão do doutor Lucas, permita uma expressão, porque ele era doutor, era médico. E então este homem escreveu o Evangelho de Lucas para Timóteo, um senhor chamado Timóteo, tal como também o livro de Atos. E eu vou utilizar aquilo que está escrito no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11 até ao 32. Estejam descansados que não vamos ler estes versículos todos, nem é a minha intenção sobre isso. Mas vamos ver estes três primeiros versos, do 11 ao 13, em que Jesus, de uma forma muito resumida, introduz a história, a questão que está sobre a mesa, por assim dizer. Ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Para já, há aqui vários aspectos que eu me espanto. Primeiro, porque é que o pai permitiu em vida fazer a partilha da herança? Depois, ele sabia que se fizesse a partilha da herança, o filho mais novo que pediu isso, iria sair de casa, iria viver a vida como ele achava que devia de ser vivida, ter novas experiências, novas emoções, novos amigos, nova forma de viver. E também a expressão de que este rapaz viveu de forma
irresponsável. E muitas vezes, meus irmãos, cada um de nós já teve esta experiência. Muitas vezes nós pensamos que sabemos todas as coisas, somos nós que sabemos como dirigir a nossa vida e tomamos decisões. Aliás, a nossa vida, se nós analisarmos bem, é uma sequência de decisões. Boas ou más, não importa. São decisões que nós, cada momento, temos que as tomar. E este rapaz tomou-as. E ele pegou naquilo que pertencia, naquilo que era dele. Não falamos aqui se foi angriado de forma correta ou não, mas ele pegou naquilo que era dele e saiu. Saiu para uma terra distante, para não ter nada a ver com o seu pai, com a sua família, com a terra onde cresceu, onde nasceu, possivelmente. Ele queria ser uma pessoa desconhecida. E como tinha dinheiro e bens, viveu da forma que ele achou mais conveniente. E o que é certo é que, quando nós passamos esta história para nós próprios, nós muitas vezes achamos que a nossa vida está repleta de sucessos. Nós vivemos a nossa vida de forma correta, segundo aos nossos olhos. Mas o que acontece muitas vezes é que, sem darmos por isso, sem sabermos como, sem compreendermos a razão do porquê, começamos a enfrentar problemas para os quais não temos solução. E tal como este jovem, nos versos a seguir, depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e aquele que tinha grande poder de riqueza, aquele que tinha muitos amigos, aquele que tinha angariado fama, ele começou a passar por necessidades. E no verso 15, ele, depois de procurar, possivelmente de ter ido àqueles seus amigos, no lazer que ele desfrutava, esses, ou não querendo, ou não podendo, não puderam auxiliá-lo. E então ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o único trabalho que lhe deu foi cuidar de um campo com porcos. E para um israelita, era um trabalho tudo menos digno. E este rapaz teve que aceitar, porque não tinha outra hipótese. Era a última solução que ele tinha nas suas mãos. E assim o fez. E agora, reparem nos versos 16 e 17 e o 18, aquilo que ele começou a pensar. E vejam, ele desejava encher o estômago com as vagens, aqui na minha Bíblia a versão diz alfarroba, outras diz bolotas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui a passar fome? No verso 18, eu me levantarei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele tomou uma resolução, teve um plano, idealizou um estratagema, uma forma de agir. E se o pensou, como diz a poesia, mais depressa o colocou em prática. E foi. Mas agora temos um pormenor muito interessante no verso 20, em que diz que quando ele se levantou e foi, ainda estava longe, o seu pai o viu. Por que razão é que o seu pai o viu? Por que será? O que é que este idoso tinha no seu coração para que estivesse à espera do seu filho? Jesus não nos diz quanto, nesta história, nesta parábola, não nos diz quanto tempo é que o pai esperou. Mas foi algum. E o que é certo é que este idoso
Todos os dias. Em períodos do dia, penso eu, ele ia até um determinado ponto da sua propriedade, que conseguia ver, possivelmente, mais longe. E ele ficava ali à espera do seu filho, porque tinha aquela... Todos os pais têm um sexto sentido, não é? Eu sou pai e há certas circunstâncias que nós parece que adivinhamos as coisas. E este pai também, com aquela ânsia, ele achou que a qualquer momento o seu filho mais novo, o Benjamim da família, aquele que era mais querido, mas se calhar o mais quieto, ele haveria de chegar. E é o que acontece no verso 20. O pai vê. Agora o filho, quando vê o pai, vê que o pai vem a correr para o abraçar. Mas não nos esqueçamos, o filho tem um plano. E o plano é pedir trabalho ao seu pai, não como filho, mas como trabalhador. Porque vejamos, no verso 21, diz o filho: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de chamar teu filho. Mas qual vai ser a reação do pai? Meu filho, se tu fizeste aquilo que fizeste, agora vais trabalhar. Vais ganhar o teu sustento, que é para aprenderes a ser homem. Foi esta forma que o pai fez? De maneira nenhuma. Ele amava demasiadamente o seu filho. Então, o que o pai, porém, disse aos seus servos? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, e com ela, pondo o anel de família no seu dedo, coloquem sandálias nos seus pés. E depois, não fica por aí, trazei o bezerro gordo e o matai-o, e comamos e nos alegremos. Qual é a razão de ele fazer isto, meus irmãos? Verso 24. E ele diz: pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E comeram e festejaram. Como é que Deus faz connosco? Quando nós já não sabemos a quem recorrer, destes problemas que nos acontecem ao longo da nossa vida. Se nós amamos o nosso Pai, vamos até Ele em oração, com o coração partido, sem disposição para reclamarmos o que quer que seja, porque não temos motivação nem capacidade para o enfrentar, e então colocamos aos seus pés e esperamos aquilo que Ele vai querer fazer. E o interessante, meus irmãos, é que o nosso Deus nunca faz aquilo que nós esperamos. Nunca. Já repararam? Ele vai fazer mais ainda. Ele vai ultrapassar as nossas expectativas. Há aquela frase que diz: a impossibilidade ao homem é a oportunidade para Deus. Aquilo que aos nossos olhos é impossível de ser resolvido, ok, não há problema. O nosso Pai, aquele que nos criou, aquele que criou uma casa para nós vivermos, e que se calhar muitas vezes nós próprios destruímos esta casa. Não é a igreja, é o mundo. Este planeta. Sim, nós somos responsáveis por ele. A indicação que Deus deu a Adão e Eva para cuidarmos da terra mantém-se nos nossos dias, para cada um de nós. E agora, o nosso Deus vai resolver o nosso problema. E nós depois olhamos para trás e dizemos: afinal, como é que isto foi resolvido? Não nos cabe a nós saber como é que foi resolvido. Cabe-nos a nós aceitar a nossa filiação, aceitarmos quem é realmente o nosso Pai, aceitarmos as designações que estão inerentes ao facto de sermos filhos de Deus. Sim, meus irmãos, ao sermos filhos de Deus, nós não podemos fazer aquilo que vem à nossa mente fazer. Temos obrigações, temos deveres, além dos privilégios, além daquilo que temos direito, mas também temos deveres.
E reparem que a reação que este pai teve nesta parábola, a do nosso pai, é muito maior. Porque este pai ficou à espera da vinda do filho. Mas o nosso pai vai fazer uma coisa que está para além da nossa compreensão. Vai até onde nós estamos, até ao nosso problema, até à nossa dificuldade. E aí ele vai pegar-nos ao colo, tal como a parábola da ovelha perdida, em que Jesus também conta nesse contexto. E então ele leva-nos para casa. Este é o nosso Pai. Há 2 versos que o apóstolo João escreve e que identifica exatamente a razão do porquê de nosso Deus ser desta forma e agir desta forma. O verso que todos nós conhecemos do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Penso que não há adventista que não saiba este verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou morra, mas tenha a vida eterna. Mas agora nós podemos ter uma dúvida. Porquê é que Deus nos vai dar a vida eterna? O verso 17 tira toda e qualquer ilusão que nós possamos ter. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A intenção do nosso Deus não é condenar-nos, não é chegar ao pé de nós, olha, fizeste isto, agora, meu amigo, vais ter que resolver o teu problema. Não, Senhor. Senão isso não era amor. Isso seria justiça. Mas o nosso Deus, além de ser justo, é misericordioso. Aquilo que nós não merecemos, que é a salvação. Ele amou-nos, ainda nós éramos inimigos dele. Ainda não aceitávamos ser filhos de Deus. E agora, meus irmãos, ele apresenta-nos como nosso Pai. E o grande problema, meus irmãos, é o que é que iremos fazer com esta informação? Para terminarmos, eu vou contar uma nova história. Eu gosto muito de histórias. Eu, apesar de já ser para muitos, um idoso, já entrei nos entas. Não estejas ali, também já entraste. Mas o nosso espírito ainda continua a gostar daquelas histórias. E então, aqui vai, um casal tinha um filho único. E eu tenho vários irmãos, mas a minha mulher é a filha única. E quase todos os irmãos conhecem a minha mulher. Ela, para os pais dela, era tudo. Eles não faziam nada sem incluir a sua filha. Depois, uma parte, chegou este menino e em vez de retirar a filha, acrescentou mais um. Mas pronto. Gostei disto. O interessante é que estes pais tinham uma dor no seu coração. Porque este jovem, tal como o primeiro, gostava de fazer a vida à sua própria medida, ao seu gosto, aos seus desafios. Tinha uma vida que não era aquela que os pais gostavam que ele tivesse. Tinha amigos que não eram os mais dignos. Ele fazia ou tinha ações que não eram dignas de um jovem. E um dia, apesar de os seus pais terem alertado diversas vezes nas consequências das atitudes do seu querido filho, mas sem resultado nenhum, um dia, pela madrugada, este filho entra em casa completamente bêbado. E o pai toma uma resolução. Fala com a sua esposa e diz: olha, amanhã o nosso filho vai acordar tarde porque ele chegou como chegou. E por favor, quando ele for tomar pequeno almoço, que já será ao pé do almoço, mas pronto,
pede-lhe para ele vir até ao escritório. De manhãzinha ele acordou, este pai, e foi para o escritório e esperou pelo seu filho. O filho já amanhã já estava a deixar de ser, chega à cozinha, abre o frigorífico, põe as coisas que tem a pôr e faz o seu repasto. E a mãe, num canto, a fazer já o almoço, vai dizer: olha filho, o teu pai quer falar contigo, mas tem cuidado. Tal como todas as mães têm aquele sexto sentido. E então o rapaz, está bem, e foi ter com o seu pai. Ele estava sentado na escrivaninha, na cadeira, e então o pai diz: olha meu filho, tu sabes quanto a tua mãe e eu gostamos de ti, fazemos tudo por ti, mas há limites. E o que tu fizeste ontem ultrapassou os limites. A partir de agora, cada vez que tu chegares a casa do estado em que tu chegaste, eu vou cravar nesta porta, que era a porta que dava de entrada ao escritório, da parte de dentro, eu vou cravar um prego. E então pega num prego, num martelo, e este é o primeiro. E espetou o prego na porta. E assim foi. O rapaz, está bem. Prego, mais prego, menos prego, vai pregando os pregos que eu vou vivendo a minha vida, e assim foi o que aconteceu. E em pouco tempo aquela porta ficou cheia de pregos. Mas também os pais num dia receberam uma visita da polícia. E o polícia disse: olha, convém que vocês se desloquem ao hospital porque o vosso filho está gravemente ferido, teve um acidente de automóvel. E depois eles souberam que todos os ocupantes da viatura morreram, excepto o filho. E a convalescência foi muito longa e difícil. E quando ele já deixou a cadeira de rodas e já andava em muletas, um dia foi ter com o seu pai ao escritório e, ao fechar a porta, apercebeu-se da quantidade de pregos que estavam cravados na porta. E ele disse: todos estes? E o pai disse: não falta nenhum, estão aí todos. E o rapaz disse: bom, temos que tratar deste assunto. Já não era o mesmo rapaz. Então ele vai dizer: pai, a partir de hoje, sempre que eu recusar uma festança, por assim dizer, sempre que eu recusar a companhia dos meus antigos amigos, se me permite, eu próprio irei tirar um prego da porta. E o pai concordou. E levou algum tempo, mas um dia o rapaz tira o último prego da porta. Recua um bocadinho e olha para a porta e ele diz: é complicado. Ou mudamos de porta, ou então temos que fazer qualquer coisa para restaurar esta porta. E o pai diz: é verdade, meu filho. Mas este tipo de feridas, só um bom carpinteiro é que poderá restaurar esta porta. E mesmo assim, as feridas ainda vão se notar. Meus irmãos, não é aquilo que se passa connosco? Quando nós vamos até Deus, o nosso coração está todo partido, está feito em pedaços, está ferido, não tem conserto possível. E somente um bom carpinteiro, o melhor carpinteiro do mundo, que é Jesus, nos poderá restaurar o nosso coração. Este é o Pai que nós temos. Aquilo que eu desejo a cada um de nós esta manhã é colocar-vos perante vós a decisão de aceitarmos ou não este Pai que nós temos. Há um verso que eu queria terminar com ele esta manhã, que encontramos na carta de 1 de João, capítulo 3, verso número 1. A primeira parte deste verso e diz o seguinte: vede com grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus.
E agora o apóstolo João vai acrescentar uma frase que é com ela que nós queremos terminar: e somos de facto seus filhos. Oxalá que possa ser esta a nossa resolução perante o nosso Deus esta manhã.